partir de agora, a Liberdade FM apresenta programa O Advogado Cidadão, tirando suas dúvidas sobre seus direitos, esclarecimentos sobre procedimentos jurídicos, dicas e entrevistas. A apresentação, Dr. Igor Anjo. Participe conosco pelo telefone WhatsApp 84 22 26 10 87. Doutor Igor Anjo, o advogado cidadão. Olá, muito bom dia Parnamirim, muito bom dia Rio Grande do Norte, muito bom dia Brasil. Com grande satisfação que nós começamos o programa Advogado Cidadão todos os domingos às 9 horas da manhã aqui na Liberdade FM 87.7. E desde já eu convido você a participar pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, YouTube, que está sendo transmitido ao vivo, perfeito? E eu vou dizer aqui, é Liberdade FM 87.7 em todas as mídias sociais. Também convido você, meu amigo ouvinte, e também minha amiga ouvinte, a participar aqui pelo nosso WhatsApp. É o 84 22 26 10 87. Ó, mais uma vez aí para você não esquecer. 22 26 10 87. Detalhe, esse telefone, número de telefone também recebe a ligação. Então, se você quiser participar ao vivo, aqui a gente faz o programa ao vivo, né, não, Jarbas? Olha, aqui, domingão, eu tô com tanto conteúdo para você, meu ouvinte, que olha, eu queria compactar tudo em mais de 2 horas, 3 horas, mas se a gente ficar falando aqui, o Jabas não vai sair daqui nesse domingo, né? Mas aqui, olha, hoje a entrevista do dia tá show de bola, perfeito, e ela tem essa entrevista ela tem um caráter muito informativo para o seu ouvinte que tem talvez uma oportunidade aí de adquirir a sua casa própria por um valor bem pequenininho, que vai caber no seu bolso. E eu também, olha pessoal, não se esquece lá de me seguir lá no Instagram. Eu vou dizer aqui meu Instagram, tá? É Igor Veríssimo Anjo, tá? Eu coloco um monte de dicas para vocês, um monte de assunto do direito imobiliário, também direito de família. Vai ter muita coisa interessante para você lá. E também eu tenho um canal no YouTube, Igor Anjo, tá certo? Não deixe de me seguir lá, comenta e manda mensagem que eu vou colocar aqui, ó, só pergunta aqui ao vivo. E falando em perguntas, Jabas, vamos pro quadro? Vamos pro quadro aqui que é de perguntas que os ouvintes aqui gostam de participar. E eu chamo você para participar aqui, que é show de bola. Pronto? Está no ar o quadro Me Ajuda, Doutor. Bom dia, doutor Igor. Andréa, do bairro da Liberdade. Quero me divorciar, como faço? Bom dia, Andréa, tudo bem? Olha, inicialmente eu gostaria de destacar para você que o divórcio... Ó, ouvinte, eu destaco para você aqui uma coisa, que o programa, ele tá aqui para te ajudar, tá aqui para acessar aqui o seu conhecimento, tirar a sua dúvida. O programa ele tem esse cunho informativo, o cunho de esclarecer seus direitos, os procedimentos jurídicos, perfeito? E também fazer entrevista. A Andréa, ela perguntou aqui como é que se faz um divórcio. Primeiramente, o divórcio ele é analisado sobre várias perspectivas no direito. Mas falando sobre a prática do divórcio, nós temos 2 caminhos. O divórcio extrajudicial e o divórcio judicial. Tem um pequeno detalhe, ó, se você tem filho, tá? Menos de 18 anos, o divórcio, ele necessariamente ele precisa ser pelo âmbito judicial. Por que pelo âmbito judicial? Porque pelo âmbito judicial, o juiz ele vai analisar o interesse do menor incapaz, ou seja, daquela criança, daquele adolescente. É um interesse que sobrepõe, por incrível que pareça, ao dos pais. E é um interesse que deve ser preservado, porque a criança, queira ou não, é a figura que tem mais, eu diria que se coloca em uma situação de mais de hipossuficiência, mais delicada dessa relação. Tá bom? Agora, se você já tem filho criado, já tem mais de 18 anos, vocês tem interesse em resolver isso amigavelmente, olha, o caminho é extrajudicial. Mas, doutor Igor, no judicial a gente também consegue resolver amigavelmente? Consegue.
Aí, nesse caso, é um desenvolvimento bem tranquilo. Perfeito? Porque é só o advogado peticionar lá, informando um acordo lá no processo, informando que o acordo é consensual, e isso vai ser desenvolvido de uma maneira tão tranquila e tão suave quando as partes elas querem, que eu diria que para você se assemelha muito a um procedimento extrajudicial, visto que no extrajudicial não há conflito. Perfeito? Então pega a dica aí. Extrajudicial é para pessoas que têm mais de 18 anos, filhos mais de 18 anos, têm interesse em resolver amigavelmente. O judicial pode ser resolvido amigavelmente, mas também, se for na esfera judicial, tem que observar se tem filhos menos de 18 anos. Beleza? Vamos para a segunda pergunta, Jarbas. Oi, bom dia, doutoria. Aqui é Carla, moro na Coab. Eu estou passando por uma situação. Meu ex-marido, ele deixou de pagar a pensão alimentícia da nossa filha. E agora eu não sei o que fazer. Não poderia me ajudar? Como que é o nome da ouvinte, Jarbas? Carla. Oi, Carla, tudo bem? Muito bom dia. Olha, se seu marido deixou de pagar a pensão alimentícia, no primeiro mês você já pode executar. Perfeito? Você vai precisar justamente aí da assessoria de um advogado para promover uma ação de execução de alimentos. Então, a partir do primeiro mês, se ele não pagou, aí, meu amigo, o bicho vai pegar para ele, porque ele vai ser intimado a pagar no prazo de 3 dias. Não pagando, ele pode ser levado à prisão civil. Tá bom? Um abraço, viu, Carla? Deus abençoe. Eu também tenho aqui perguntas aqui de ouvintes que me mandaram uma mensagem. E olha, eu já recebo muita mensagem no meu telefone, WhatsApp. Eu vou deixar aqui meu contato para vocês, viu, ouvinte? É o DDD 84 997000107. Eu vou responder aqui sua pergunta ao vivo, tá bom? Vamos lá. Henrique de Cajupiranga, meu amigo, um abraço, viu? Olha, tu é gente boa demais. Vamos lá. Ele me perguntou, doutor Igor, meu sogro tem um terreno que ele cuida há 15 anos. Esse terreno já fez algumas coisinhas lá. E aí ele tem direito ao usucapião? Olha que ele tem, viu? Um pequeno detalhe sobre o usucapião que muitas pessoas elas deixam de observar é que o requisito básico é o animus domini, ou seja, o interesse de ser o proprietário. Tá bom? E você tem que exercer aquela posse durante o período de, a depender do usucapião, de 15, 10, até 5 anos, perfeito? Então você tem que exercer a posse mansa e pacífica com o interesse de ser o proprietário, tá? E aí a gente vai esmiuçando cada um dos usucapiões, perfeito? E um pequeno detalhe, eu não vou falar de cada um aqui, porque nós temos aqui o usucapião extraordinário, o ordinário, o especial urbano, o especial rural, o especial indígena, o usucapião tabular, que também é conhecido como administrativo. Então nós temos aqui um conjunto de usucapiões que, a depender da sua condição, a depender do seu direito, a depender da sua situação de provas, ele vai se encaixar melhor. Então eu não vou aqui destacar cada um, e eu vou dizer para você, meu caro ouvinte, que é interessante que esse desenvolvimento desse procedimento de usucapião ele seja exclusivamente acompanhado por advogado especialista da área, tá? Porque muitas vezes a gente tem um colega que começa um trabalho e aí esse trabalho não conclui por uma falta de conhecimento específico. Perfeito? Olha aqui que eu queria aqui desenvolver mais algumas perguntas aqui, mas aqui a gente tem que observar o tempo, perfeito, pessoal? Manda aqui sua pergunta, eu tenho uma satisfação aqui mandar um abraço para você ao vivo, para sua família também. Eu só não vou dizer que eu vou dar a oportunidade de dar a música do dia, porque essa honra aqui é do convidado, né? Então, Jarbas, vamos pra dica do dia? Roda a vinheta. Doutor Igor Anjo e a dica do dia. Olha aqui, ó, a dica do dia aqui, meu amigo, é pra você consumidor, tá? Você tem lá o seu cartão clonado, você tem lá o seu cartão utilizado de forma indevida por uma terceira pessoa que você não tem conhecimento. Então, o que eu aconselho você fazer? Olha, teve uma pequena alteração legislativa no Código de Defesa do Consumidor que trouxe aí a figura do artigo 54, salvo o melhor juízo, o G. Lá ele traz justamente uma indicação de que o consumidor ele deve
informar a operadora de cartão para que ela bloqueie. E detalhe, esse bloqueio ele tem que ser imediato. A operadora de cartão de crédito ela não pode realizar essa cobrança futura. E se essa cobrança futura vier, eu te digo que você tem a possibilidade de questionar isso via judiciário, tá bom? E um pequeno detalhe que muitas das vezes as pessoas elas deixam de observar, que é justamente a falta de anotação do número do protocolo, a gravação do chat, porque algumas vezes algumas empresas elas disponibilizam você conversar ao vivo pelo chat lá, né? Então tira a print, manda e-mail, liga, tira o número do protocolo, pega as últimas 3 faturas, pega a fatura em que há a indicação da compra fraudulenta. Então ali você vai trazer para o seu advogado ou para até a própria operadora de cartão de crédito condições de identificar que aquilo de fato é uma compra fraudulenta, tá certo? Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Eu tenho inclusive lá uma dica para o consumidor, perfeito? Você vai curtir muito lá. Voltando aqui, meu Instagram é Igor Veríssimo Anjo, tá? Também lá tem um canal no YouTube, Igor Anjo. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou começar aqui com o terceiro quadro. Né não, Jabas? Qual o terceiro quadro? O programa O Advogado Cidadão com o Dr. Igor Anjo apresenta a entrevista do dia. Vamos para a entrevista do dia, né? Eu chamei uma pessoa que tem mais de... Tem 20 anos, tem mais de... eu vou dizer, tá? Eu não gosto de falar de anos, talvez ela também não goste de falar de anos, mas olha, em aspecto profissional ela trabalha já há 20 anos nessa área do mercado imobiliário, perfeito? É sobre imóveis adjudicados. Ficou com a dúvida na cabeça? Aqui a gente vai explorar o que é imóveis adjudicados e essa oportunidade para você adquirir um imóvel com um precinho lá embaixo. Muito bom dia, Aliette, tudo bem? Bom dia, doutor Igor, tudo bem? Graças a Deus, tudo caminhando. É bom tê-la aqui conosco aqui na Rádio Liberdade 87.7. Olha, ela é uma simpatia de pessoa, viu? Então, se você for atrás de imóveis adjudicados... Bom, ela é uma ótima pessoa aqui, muita gente boa. Eliette, vamos começar pelo básico? Vamos, né? O que é um imóvel adjudicado para o ouvinte aí que está tendo essa dúvida aí de imediato? Então, gente, bom dia Parnamirim, FM 87.7, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, bom dia a todos. É o seguinte, eu faço esse trabalho para a Caixa em média de 20 anos e muita gente não sabe o que é adjudicados. Inclusive, eu vim agora, né? O rapaz do Uber não sabia. Então, só 20 anos eu tenho fazendo esse trabalho. Imóveis adjudicados são os imóveis que são de propriedade da Caixa Econômica Federal. E o que é que significa adjudicação? São os imóveis que foram financiados e que não foram pagos e a propriedade volta para a Caixa Econômica, que é para a sua credora, né? Sim. Então, volta. E depois que volta, esse imóvel ele vai entrar em leilão, no primeiro leilão, pelo valor da garantia do bem. Depois ele vai para um segundo pelo valor da dívida. Se não tiver proposta, volta para a venda online, que é um leilão assim fechado. E se não tiver proposta, mais uma vez, aí volta para a gente para venda direta. Aí nessa venda, quem chegar primeiro compra. E o valor é o mínimo. Esses imóveis, eles chegam até 80% mais barato. Depende da condição desse imóvel, né? Depende do estado que ele esteja, né? Depende do estado, do tempo que foi, né? Que foi executado, as condições físicas, Sim. Localização, tudo isso influi. Mas eu lhe garanto que comprar imóvel adjudicado é uma boa. É uma oportunidade de ouro, né? De ouro. Você consegue comprar um imóvel que aparentemente ele era de 100 mil reais por o quê? 40, 50 mil reais? 50 mil reais. Olha aí, ouvinte, isso aqui é uma oportunidade de ouro, porque muitas vezes você tem um imóvel novo, né? Isso. Mas ele, pelo fato dele ser novo, ele abrange uma arquitetura contemporânea que não tem tantos quartos, não tem tantas coisas. Exatamente. E aí você vai no mais antigo, um usado, um imóvel adjudicado, o que é usado, e você tem lá a oportunidade de ter um imóvel um pouquinho maior, né? E com condições que talvez o consumidor queira, não é isso? E outra coisa, às vezes, esse imóvel às vezes é novo. A gente já chegou a vender imóvel adjudicado com 6 meses que a pessoa comprou. 6 meses. Ela comprou e passou 6 meses, nunca pagou a primeira prestação, na quarta entrou em execução e na sexta já...
ficamos com esse imóvel. Como é que... Pronto, a gente tocou num assunto muito interessante, que é a inadimplência do ex-mutuário. Como é que o imóvel ele se torna adjudicado? Assim, a Caixa e outros bancos, eles dão uma oportunidade, a pessoa atrasou até a quarta, se atrasar a terceira, a gente já deve chamar essas pessoas para fazer um acordo. Chegou na quarta e esse acordo não tiver feito, então provavelmente ele já pode entrar em execução. Não quer dizer que todos os imóveis entrem em execução no quarto mês. Mas chegou o quarto mês, já fica, porque agora é a alienação fiduciária, Alienação fiduciária, então, 9.514. 9.514. Então, assim, é bem mais rápido do que era hipotecário. Sim. Quando era essa modalidade hipotecária, realmente demorava muito. A gente chegou a pegar imóvel com 10 anos, sem nunca ter pago a primeira prestação. Vou dar um exemplo, Serrambi. Serrambi. Então, eu visitei alguns imóveis lá que tinha 10 anos, a pessoa nunca tinha pago a primeira, mas era hipotecária. Então, a gente não conseguia que essas execuções andassem mais rápido. E hoje, como ela é alienação fiduciária, a coisa anda bem mais rápido. Sim, segue o rito da Lei 9.514. Segue o rito da Lei 9.514. E não quer dizer também que só sejam imóveis muito antigos, imóveis muito velhos. Não, tem imóveis zero. A gente já chegou a vender imóveis executados que não foram nem ocupados. Nossa. Nem um Nimbus, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, que não chegou a ser usado. Não tem essa parte. Então, quando ele é executado, né, ele vai para o primeiro leilão, depois para o segundo, depois para a venda online, que é um leilão fechado, e depois vem para a venda direta. A direta, quem chegar primeiro, compra pelo valor mínimo. Não tem nenhum concorrente. É bom demais. Muito bom. É melhor do que ir para feira, né? Não, Jarbas? Olha só. Você percebeu, ouvinte, que o imóvel adjudicado, ele é um imóvel que volta para a instituição financeira. Volta. Né? E, um pequeno detalhe, ele segue um procedimento, nós falamos aqui da Lei 9.514. Isso. Então, a instituição financeira, ela tem que observar o desenvolvimento dos procedimentos que estão estampados lá naquela lei, né? E ela falou aqui, primeiro leilão, segundo leilão, venda online e venda direta. Olha, isso aqui está na lei. Tem que observar isso. E se não observar, pode ter um perigo, inclusive, de nulidade do procedimento, né? E quanto tempo leva assim para um imóvel ser adjudicado? A gente falou aqui de 4 prestações, mas tem casos que são diferentes? Não, tem casos como a Caixa não tem condições de pegar e executar todo mundo uma vez. Sim. Tem muita gente, tem poucos oficiais federais, né? São eles que fazem esse trabalho. Então, assim, tem imóveis que tem um ano e meio, 2 anos que não foram executados ainda, mas estão lá na lista para ser executados. Então tem que tomar todo cuidado. Então, também, se o ouvinte que estiver com financiamento imobiliário e não tiver aí, ainda recebido a cartinha do oficial, que ele cuide. Ele cuida, e a pessoa mesmo pode ir na Caixa, na agência que ele fez esse contrato, ele vai lá, conversa com o gerente, tenta fazer um acordo. Tentar resolver a situação dele. Antes que seja executado. Antes que seja tarde demais, né? Não tem mais jeito. Então tente antes. Aí é complicado, pessoal. Eliette, me diga aí. A gente destaca aqui essa questão do imóvel adjudicado como uma oportunidade, oportunidade. Para uma terceira pessoa estranha a relação em que foi inicialmente feita aquela alienação fiduciária. Mas o mutuário, ele tem oportunidade de comprar? Tem também. Como é que funciona isso? Então, Eliette, pessoa física, eu sempre visitei todos os ocupantes. Eu não vendo imóvel adjudicado sem antes saber o que aconteceu com o ocupante. Sim. Se perder por problema de saúde, desemprego, pode acontecer, e que hoje ele pode ter a chance de pegar de comprar novamente. Perfeito. E ele, a qualquer tempo, ele pode comprar à vista. Se não, existe um negócio chamado VDO, Venda Direta ao Ocupante. Essa daí a gente não usa muito. Usa uma vez, aí a Caixa suspende, depois volta. Nesse momento não está É um programa da Caixa. Da Caixa, é um programa. Nesse momento não está acontecendo a VDO. Sim. Mas quando acontece, basta provar que faz 6 meses que está ocupando aquele imóvel. Pode ser ex-mutuário, ocupante, quem estiver lá. O possuidor. Inquilino. É quem está na posse. Quem está na posse. E falando quem está na posse, e aí, como é que fica essa pessoa que está na posse lá? Vamos lá, nós temos aqui já que está interessado em comprar o imóvel do Igor, né? É só colocando uma criação fática aqui, viu, ouvinte? Só estou apresentando uma historinha, não é realidade. Então nós temos lá, já está querendo comprar imóvel ocupado por Igor, e como é que faz? Ele vai ter que assumir alguma bronca?
Não, é assim. Quando o Jarbas compra esse imóvel, provavelmente ele vai estar ocupado. 90% dos imóveis Caixa são ocupados. Olha só. Então, ele estando ocupado, a primeira coisa que a gente deve fazer é ir lá conversar com o ocupante para ver a intenção, se ele tem intenção em sair ou se ele prefere uma ação judicial. O que ele quer, né? É o que ele quer. Eu, particularmente, modestamente falando, 90 e tantos % dos meus imóveis eu ocupo sozinha com acordo. Né? Isso. Eu acho que em 20 anos de Caixa eu devo ter, acho que umas 3 ações, 4, não lembro. Mas eu sempre faço um acordo. Olha que eu já fiz acordo Com gente da pesada. Da pesada, literalmente falando. E graças a Deus eu consegui. Então, se o corretor, Caixa, se ele for conversar com o ocupante antes, para saber como é, o que ele vai fazer, se ele tem intenção, se ele tem outro bem, o que ele vai fazer, se ele é inquilino. Muitas vezes tem inquilino lá, alguém perdeu o imóvel, vai lá e aluga. Então, esse inquilino ele pode comprar. É a primeira pessoa que deve comprar são os inquilinos. Seria o direito de preferência, né? né? De preferência é quem está lá. Olha, aliás, garantindo o direito de preferência dos ocupantes, viu? Viu? Tem direito. Então, E provavelmente deve ter um corretor ouvindo aí, né? Deixa eu ver, tem. Ó, olha aqui, ó, já tem a Rayane Costa, 2021, perguntou. Sim. A entrada desse tipo de imóvel é de quanto? Sim, então. Vamos responder ela, ouvinte? Um abraço, Rayane. Oi, Rayane. Bom dia, querida. É o seguinte, a Caixa ela financiava até o mês passado até 80% sobre os imóveis, certo? Sobre o valor do bem, 80%. Só que saiu normativo agora que a partir do próximo mês a Caixa vai financiar 100% de imóveis adjudicados. 100%? De imóveis adjudicados. Nossa, a partir de outubro. Então a pessoa ela só vai precisar dar o dinheiro para documentação. Isso. Já em torno de quanto? Assim, uns 5% do valor do imóvel? De 6, uns 6%. 6%. Né? Depende se a pessoa comprar à vista, que já faz a escritura, Sim. ou se a pessoa comprar financiado, que paga apenas o registro e a taxa de assinatura na Caixa. Só coisa boa. Pague, registro. 100%? Até eu tô interessado nisso, Jarbas. Meu amigo. Aí é melhor do que mamão com açúcar. Agora temos parâmetros para tudo isso, né? A pessoa tem terreno, né, para poder cobrir essa prestação. Pelo amor de Deus, não vai chegar gente lá. Olha, cara ouvinte, uma coisa engraçada, né? A instituição financeira, ela dá o crédito se ela quiser. Ela só vai dar o crédito para você se você tiver condições de suportar com essa prestação, né? Aliás, então não dá um pulinho. Eu digo para você, não dê um pulinho lá na Caixa Econômica com uma ausência de garantia de dinheiro, né? Justamente sem a sua condição de uma remuneração fixa. Não é isso, Eliette? Exatamente. Senão a Caixa vai tomar novamente, né? Vai tomar novamente. A gente já vendeu o mesmo imóvel 2 vezes. Olha só, então aí não dá certo. Eu tenho certeza que tem alguns corretores aqui, ó. Já tô vendo aqui o Adriano Russo, corretor. Abraço, meu amigo. Deus abençoe, viu? Você tá numa terra muito boa, né? São Miguel Gostoso, terra boa, legal. Né? Deve tá com o pé na areia. Um abraço pra essa cidade. Vamos lá, me tira uma dúvida, Eliette. Como é que o corretor... Olha, tem um corretor aqui, né? Sim. Como é que o corretor ele se cadastra para fazer essa venda? Pode ser qualquer corretor ou não? Não. Como é que funciona? Pode ser assim. Existe um edital que a semana passada estava aberto. Não sei se essa semana ainda é. Sim. Eu não tive um tempo de olhar. Existe edital que eles fazem de 2 em 2 anos. As pessoas se inscrevem, né? Vai para uma análise. A Caixa vai analisar, tem um setor específico. E se a pessoa for aprovada, tiver tudo ok, aí sim, ele se cadastra. Se cadastra, ele mas entra. tem que estar tudo bonitinho, né? Com Cresce, né? Tudo direitinho. Não é qualquer um, né? Não é chegar lá. Precisa ter parece que é uma análise que nem para ocupar um cargo, né? Público, né? Conduta ilibada, né? Até porque nós vamos trabalhar com o público, né? É verdade. Tem que tomar todos os cuidados. Então tem que tomar um cuidado cauteloso. Isso. Então o Jarbas que tem interesse em comprar meu imóvel, voltando àquela historinha, ele vai ter que assumir o ônus de me tirar da desocupação. Da desocupação. Isso tem. Agora sim, quando eu vendo os imóveis, eu tento desocupar, né? Sim. Eu fico até... Porque eu acho que a venda só é feita na hora que você entrega o bem. Quando a pessoa já sai, né? A chavinha está na mão do Jarbas. Então, assim, eu particularmente faço assim. Se algum outro corretor não consegue, ele pode entrar com ação. Aí vai ser o comprador, não mais a Caixa. A Caixa só desocupa o imóvel enquanto é propriedade dela, porque é com a Polícia Federal, né? E depois que vende já é estadual. Então,
pessoa que compra é quem tem que desocupar. Perfeito, perfeito. Esses imóveis adjudicados, nós aqui já deixamos muito claros que eles são uma oportunidade, Com certeza. né? Mas existem alguns cuidados que devem ser tomados antes de adquirir esse imóvel? O primeiro cuidado que eu acho é que o corretor vá conhecer o ocupante. Vá conhecer o Vai ocupante. conhecer o ocupante. Isso, então, é uma conduta para o corretor, Para né? o corretor. Perfeito. Para o corretor, ele tem que conhecer o ocupante. Porque muitas vezes a gente consegue até levar esse comprador para visitar o imóvel. Então, conhecer o ocupante já tá bacana. E também para a pessoa saber se vai gostar ou não, né? É só olhar por fora. Né? Faz uma análise sobre o Faz perfil, uma análise né? de perfil. Sobre o que vai encarar ou não, né? Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa vai comprar um imóvel e vai pegar um ocupante que diz, não vou sair só com a polícia e entra com uma ação também. Sim. E essa ação demora, porque ele vai recorrer, né? Tem Então, todo a aquele, gente tem que tem tomar todo o procedimento todo o do procedimento judiz. judicial. Tem todo o procedimento judicial. E o procedimento judicial, só esclarecendo aqui, pessoal, é uma ação de missão na posse, Missão na tá? posse. Essa ação, ela não se confunde com a ação de reintegração na posse, não se confundem com as outras ações possessórias nem petitórias, tá? É ação de missão na posse. Você pode requerer eliminar? Pode requerer eliminar também, mas uma coisa interessante, você tem que analisar que quando você entra em um processo judicial, você vai ter que encarar aquilo dali sob o aspecto financeiro, sob o aspecto pessoal, emocional, tempo também, né? Tempo, né? Ele não é custoso só sobre o aspecto financeiro, né, Eliette? Ele também se torna desgastante, Desgastando né? também. Porque tem muita gente que vai comprar um imóvel adjudicado porque é barato. Sim. E o que eles fazem? Eles querem receber no outro dia. Então a gente já fala que não tem prazo. Pode receber daqui a uma semana, daqui a um mês. Eu acabei de vender uma casa agora e fui fazer um acordo com uma pessoa, ela tinha pedido 1 ano e de repente entregou com 30 dias. Olha só. Por quê? Porque eu fui lá, conversei, expliquei direitinho e deu tudo certo. Graças Também a o Deus. corretor, ele precisa saber conversar com o ocupante. Fica melhor, fica bem mais claro. Ou seja, o corretor ele precisa ter sensibilidade, né? Precisa ter. Nós falamos sobre o cuidado que o corretor tem que ter, mas e o comprador? Quais são os cuidados que ele tem que ter? Não, esse comprador, ele também, o cuidado que ele tem é sobre nós. Ele tem que saber sobre o profissional. sobre o profissional. Com que profissional ele está fazendo isso. Entendi. Uma coisa principal é que não existe corretor Caixa cobrar comissão a compradores de imóveis da Caixa. Eu já vi alguns corretores cobrar aos ocupantes, aos compradores, e quem paga essa comissão é a Caixa. Quem paga essa comissão é a Caixa. Então ninguém deve pagar nada. Ninguém deve desembolsar nada. Isso é de responsabilidade da Caixa Econômica. Olha, uma Entendeu? dica aí. Uma dica. Uma dica. E com relação à documentação, a gente falou aqui sobre a questão de que o imóvel adjudicado ele segue um procedimento da Lei 9.514. Isso. E a documentação da casa, assim, o que o corretor, o que o comprador tem que analisar? O comprador. Isso. O comprador, ele tem que saber, antes de imaginar, que ele vai ter um custo para registrar esse imóvel ou para escriturar. Ótimo. Ele tem que ter esse valor. Tem que ter esse valor à Esse vista. valor à vista, porque não é parcelado. Então, ele tem que pagar o ITIV, que é 3% sobre o valor do imóvel. Ele tem que pagar o registro, que é em média de uns 2%. E se for escritura, vai ser mais uns 3%. Eita. Ou ele compra à vista para pagar a escritura e o registro e o ITIV, ou compra financiado. Antigamente parcelava, né? Antigamente entrava, né? Mas se ele parcelar o ITIV, o imóvel só é registrado depois que quitar o ITIV. Então o ITIV tem que ser pago logo. Tem que pagar à vista, porque senão né? não resiste. Aí a Caixa fica cobrando. Com 30 dias eu quero o contrato registrado. É verdade. E se for dividir em tantos meses para pagar o ITIV, né? E esses 30 dias eu acho interessante, porque a pessoa lavra a escritura pública. Isso. E se ela não registrar em 30 dias, aí não tem Não vai ter condições. validade jurídica, né? Nós, Tem que registrar. nós, inclusive, por exemplo, recebemos sexta-feira, domingo passado, a visita, na verdade, de 2 tabeliãs aqui. Um abraço, doutora Alenusca e doutora Alessandra. E elas falaram justamente isso, que tem muitas pessoas que gostam de fazer a escritura em outro cartório, né? Não registram E não no registram no cartório cartório da circunscrição. Olha aí, ó, pega a dica, viu? Porque aqui tem que registrar. Aí senão sofre com as penalidades previstas em lei. Né? Porque enquanto não está feito esse
esse registro, o imóvel continua propriedade de Caixa. Perfeito. Só quando registra. É lei. Sim, é a lei. É lei. A Eliette recitou aqui o artigo 1227 do Código Civil, viu? Ó, de forma bem peculiar para você, caro ouvinte. Só é proprietário quem registra. Se não registrou, não é seu. É verdade. A escritura em si só não diz nada. Pois é, a escritura em si ela não... Tem que registrar. E me tira uma dúvida que eu tava matutando aqui antes da nossa entrevista. Vamos supor que aquele imóvel ali, ele tenha débitos. Esse débito Muito importante. vai pro novo comprador? Não, vai para a Caixa. Vai pra Caixa. Caixa paga tudo. A Caixa paga tudo a partir da venda online e da venda direta. Venda direta. Porque Então, leilão não, leilão, às vezes por isso que você vende muito olha leilão. olha o pulo do gato aí, caro ouvinte. Espera o imóvel que você quer. A venda online e a venda direta. Então vamos seguir aqui os conselhos daqui. Quem tá há 20 anos no mercado trabalhando com isso, viu? Não é qualquer pessoa, não. É isso aí. Então, gente, quando a Caixa executa um imóvel, ela tem responsabilidade, está no nome dela, ela precisa pagar IPTU, condomínio e até há poucos dias atrás ela pagava água, né? Nossa. Agora não. Ela Agora tirou a água e a luz. Olha Ela só. vai pagar só condomínio e IPTU. Por quê? Porque a luz transfere para o ex-ocupante. Sim, E perfeito. a água também. Já o condomínio e IPTU não. Aí fica no nome da Caixa e a Caixa tem que pagar. Então esse novo adquirente desse imóvel, ele não tem que se preocupar Com nada. nas hipóteses de venda direta Sim, e venda online, e não é venda isso? online, isso. Então ele não tem que se preocupar nessas hipóteses, porque a Caixa quita tudo. A Caixa quita. Quita tudo. Então ele só vai se preocupar quando... Mas aí ele começa a pagar quando? Quando ele... Não, Quando ele registra? Quando ele paga a partir da hora que ele assinar o contrato, 30 dias depois que assinar o contrato, já paga a primeira prestação. 30 dias já paga a primeira prestação do isso. financiamento, Do financiamento. do condomínio se tiver. Do condomínio e do que IPTU. tiver. Isso. Agora, o condomínio, do dia que ele assinou para trás, aí é de responsabilidade de Caixa. Olha, eu tô Ela falando. vai receber, a pessoa que comprar, né, o novo comprador vai receber o imóvel sem dívida de condomínio e IPTU. E a luz e a água transfere, Eu né? tô falando que isso aqui é uma oportunidade de ouro. Isso aqui verdade. é realmente uma oportunidade de ouro. E então, a preocupação do cliente comprador são essas, né? Ele tem que analisar qual é o profissional que ele está tendo, a assessoria, tomar a todo intermediação. Ele tem que verificar a documentação do imóvel, né? Se está tudo ok. E não se preocupar e observar esses dois momentos, né, Alina? Isso. A venda direta e a venda online. Venda online. A venda online. Eliette, me diga aí, você teve algum caso curioso que você tem gostaria de explicar aqui para o pessoal, trazer para o pessoal sobre imóveis educados? São vários casos curiosos. Ó, é uma bibliografia que dá para ser Dá escrita. para fazer um livro, mas a gente teve muito. Um caso em que você gostaria de dizer para uma pessoa assim, para não fazer. Como é que é a sua dica? Não faça assim. Primeiro passo, quando você for comprar um imóvel de propriedade de Caixa adjudicado, a primeira coisa é você saber qual profissional que está atendendo. Qual profissional está Qual atendendo? profissional? Você procura saber se realmente ele é um corretor credenciado Caixa. Porque já teve alguns, inclusive em Mossoró, tiveram uns problemas sérios, uma empresa lá, alguém, eles se passam por corretor Caixa. Sim. Então, esses que se passam por corretor Caixa, eles cobram comissão, cobram muita coisa. Então, tem que saber se realmente esse é um profissional Caixa, né? Esse é um corretor credenciado. Esse é um corretor Se credenciado. ele for credenciado, então ele vai dar todas as dicas assim, certinha, né? Vai conversar com o ocupante, vai levar para ver o imóvel, vai acompanhar essa documentação. Porque quando você compra um imóvel de propriedade Caixa à vista, aí tem que, quem assina a escritura é o gerente de Caixa, tem que saber se está averbado, primeiro leilão, segundo leilão. Então tem essa documentação todinha, quem vai assinar, o gerente da agência. Às vezes você compra, é um gerente, quando você vai assinar já é outro. Olha só. Então tem que tomar esses cuidados que só os corretores Caixa, eles sabem disso. Eles passam por algum treinamento, os corretores Caixas? Caixa passam. Esse treinamento, então, ele abrange tudo sobre o procedimento. Quem dá esse treinamento é Caixa?
É Caixa. É Inclusive, Caixa. eu já fiz alguns com a doutora Sânia, Sim. lá em Mossoró, aqui em Natal. Você já lecionou alguns treinamentos? Muitos. Estamos de frente com uma professora aqui, viu? Às vezes eu viajava, né? Quando o pessoal começou a vender em Mossoró, eu ia muito para doutora Sânia, domingos. Então, pessoal então esse leilão da Caixa, ele pega o estado inteiro. no estado, eu trabalho no estado. Não é só Natal e Parnamirim. Natal. E eu aqui com uma visão limitada, Jarbas. Não, todo o Rio Grande do Norte. Todo o Rio Grande do Eu já Norte. cheguei a passar 30 dias fora de casa visitando. Rapaz. Então você foi bater na tromba do elefante. Mossoró já, Já Tenente foi? Laurentino, todas essas cidades. E como é que a pessoa, ela, tudo bem, ela tem aquele mas ela gostaria de ver outros imóveis. Ela tem condições de ver onde que essa lista é publicada? Como é que A gente tem uma lista que a gente acompanhava, só que agora a Caixa coloca no site, né? Sim. Então só pode vender os imóveis, mesmo que esteja numa lista, mas tem que estar no site. Tem que estar no site. Porque dali é que a gente faz aquela proposta. Sim. E essa lista, ela foi publicada recentemente ou ela... Ela agora está defasada porque 2020 e 2021 não foram executados, né? Por causa da pandemia. Da pandemia. Então a gente só tem imóvel até 2019, que são pouquíssimos. Pouquíssimo. Mas agora, a partir de setembro, aí lá, acho que lá para aqui uns 2 meses, a gente vai ter bastante imóvel. Olha, então vai pegar porque tudo. começou já as execuções, né? Já vai pegar tudo. Aí vai pegar tudo. Que coisa boa. Então vai vir ter muita oportunidade de ouro. Por quê? Porque muita gente, quando nessa pandemia, já estava devendo 6 meses, 7, 10, e aí o governo ainda deu Aquela possibilidade de a estender. possibilidade, né, de 3 meses, né, que era a pausa, né? Sem essa aí pausa. juntou a pausa. Como que a pessoa já estava, Meu então Deus. já passou de 1 ano e provavelmente... Se tornou uma bola de neve. E provavelmente essas eleições vão sair. Eu recebi um caso, eu acho que bem curioso para você ouvinte. E aí eu gostaria só de dizer... Olha aqui, ó, um abraço, Laplace, tudo bem, meu amigo? Ei, Laplace, eu quero ver você aqui na rádio, viu, meu amigo? Você tá me vendo aí, eu já tô te intimando. Fica ligado. Ó, Laplace é gente boa demais. Vamos lá. Eu gostaria de dar aqui uma dica para os clientes, e é uma dica de ouro, que é justamente... Você tem uma profissional aqui de renome no mercado e ela já sabe de todos os pormenores do procedimento. Mas também fique atento lá que a Caixa ela dá uma certidão do imóvel, não dá a certidão do imóvel? Tem que dar a certidão do inteiro teor. Olha, essa certidão de inteiro teor, ela vai dizer tudo que aconteceu naquele imóvel. Que aconteceu com o imóvel. E lá naquele imóvel tem que estar dizendo se a pessoa foi intimada, né, para pagar. Tem que observar o procedimento fixado na Lei do Financiamento Imobiliário, que é a Lei 9.514. Se não observou, aí tá dor de cabeça, né, Nalete? Sim, tem que observar tudo. E aí perde a venda, perde tudo. Né? Se a pessoa não for citada, infelizmente o juiz pode mandar anular a venda. Olha aí, ó. Né? O imóvel tem que ser, o ocupante tem que ser citado. Que seja a ex-mutuário, quem tem que ser citado. E isso consta na escritura pública, né? Que foi citado. Isso consta na escritura pública. Os imóveis adjudicados, eles se tornam também um atrativo para pessoas do ramo da construção civil, do ramo da própria parte imobiliária, né? E você vê esses imóveis adjudicados como uma oportunidade de crescimento, perfeito, ou você vê isso como um olho negativo? Não, oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento. Quando o imóvel ele é executado, uma pessoa que paga aluguel, muito melhor, ela vai pagar menos uma prestação desse imóvel. Eu já peguei imóvel que a prestação era R$300, a pessoa pagava de aluguel R$600. Olha só. Então é muito melhor comprar um adjudicado e pagar uma prestação menor. Que cabe no menor, seu bolso. Que cabe no bolso. Porque pagar aluguel, né? Aluguel só na última instância. A gente tem que realmente comprar esse imóvel. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho, E é muito interessante esse trabalho. E, além disso, as outras pessoas que são construtores, por exemplo, eles podem comprar esse imóvel, eles reformam e vão vender no preço bom. Um preço de mercado. Porque eles vão dar até oportunidade para algum trabalhador, né?
pintor, eletricista, então vale a pena. Perfeito, perfeito. Ó, aqui a gente já falou de venda direta para você ocupante, já falamos que é uma oportunidade para você, caro ouvinte. Já temos aqui uma profissional que já indicou como é que se deve seguir os passos, perfeito? Eliade, tira uma dúvida, o corretor, ele acompanha, o corretor caixa, ele acompanha esse desenvolvimento total do início ao fim? Tem que acompanhar. Tem que Apesar acompanhar. que, infelizmente, tanto tem, né? Sim. Mas, infelizmente, tem uns corretores que não acompanham o total, que está errado. O certo é acompanhar até entregar o imóvel. Até entregar o imóvel. Pelo menos é isso que eu faço há 20 anos. Sim, sim. A gente tem que ir lá, desde a hora de ir lá, conversar com o ocupante até a entrega da chave para o novo comprador. Olha Esse é o correto. E não vender e deixar para lá. Não esquecer. Até não mesmo esquecer. porque o corretor só vai receber a comissão dele quando Ele só vai receber a comissão quando registrar, né? Quando fizer a escritura, não. É quando registrar a escritura. Aí é que a Caixa paga. Então, meu amigo, acompanhe até o final, né? Acompanha. Não larga pra lá não, porque... É claro que o corretor ele não vai resolver um problema judicial. Isso, né? mas ele tem que acompanhar o advogado que vai fazer isso. Até mesmo porque ele pode ser intimado em uma eventual audiência, Pode né? ser, pode. Pode ser Eu intimado. tive, como o senhor perguntou, o que aconteceu uma vez inédito, aconteceu. Eu fui vender um imóvel que uma pessoa indicou e esse cliente me deu um documento falso. Ele me deu um comprovante de renda falso. Eita. Ele esqueceu no outro dia, trouxe outro comprovante falso com outra renda. E a funcionária da Caixa foi analisar o processo e reprovou, né? Não é a funcionária, é o programa da Caixa. Perfeito. Ele foi reprovado e ele entrou com uma ação judicial na Justiça Federal. E o juiz mandou me chamar, gerente da Caixa, advogado, todo mundo. E ele se passou por deficiente visual. Deficiente visual. Ele chegou lá com bengala, com óculos escuros, 3 da tarde. E essa reunião lá, lá no fórum começou às 3 da tarde e terminou às 6. Quando fez 6 horas, ele esqueceu que ele era deficiente, largou a bengala, largou o óculos e saiu sozinho andando. Eita, foi um milagre na audiência? Ele fez um milagre. Então, assim, ele quis culpar a Caixa porque ele fez empréstimo, porque não sei o que, tudo. A gente viu que a renda dele não era uma renda falsa. Sim. Foi Entendeu? criado. Antigamente, né? Tinha muito olerite, né? Tinha muito Tem Prolabore. Hoje a Caixa faz um cruzamento de dados. Agora né? a gente nem usa mais Decore, Prolabore, não sei o que. Tudo isso é falso. Por isso que a Caixa toma tantos imóveis. Aí que tá. Muitas vezes a gente tem informalidade, né? Isso. Mas por isso que é interessante você estar lá com uma renda comprovada. Se você é MEI, você tem condições de comprovar, né? Pois Isso é, tem com a movimentação bancária, cartão de crédito. A gente vai fazer uma análise de tudo isso, né? Olha, Mas tem gente não, que chega lá e larga o imposto de renda falso. eita, nós. E aí, lógico, que a Caixa vai executar. E a Caixa, ela não tem dó, né? De jeito nenhum. Não tem dó. Não é física, E é interessante, pessoal, que aqui não é puxando sardinha para ninguém. Mas é interessante que você tenha um profissional qualificado na área, seja credenciado pela Caixa Econômica Federal, porque, olha só, ela falou aqui de um problema judicial. Imagine aí se você está sendo assessorado por um profissional que não é cadastrado, que não é habilitado pela Caixa Econômica Federal, aí chega uma eventual audiência perante o Poder Judiciário, como é que fica? Como é que fica? O corretor não vai saber de procedimento, vai saber como é que foi. E outra coisa, os juízes federais, eles são bem incisivos. Então, nesse juiz, por exemplo, ele me perguntou coisas que até a advogada ficou de sorte que você sabia, Liette. Porque realmente desse processo eu tinha estudado tudo, porque fui eu que comecei com a funcionária, então eu sabia tudo. Mas a gerente tinha acabado de chegar. Chegou num dia, no outro dia teve uma audiência. Ela não caiu de paraquedas na audiência. Ela só voltou a chorar, ela não tinha noção do que estava acontecendo, mas ela tinha que ir para a audiência. Sim. E a advogada também ficou. Mas, graças a Deus, tudo que o juiz perguntou eu sabia direitinho. E eu acho interessante o que a Eliette falou aqui no início, que ela entra em contato com o ocupante, Com certeza, né? Para primeiro passo. fazer talvez uma venda direta. Mas olha só,
essa venda direta, se ela não for realizada, a Eliette ela já cumpriu um papel extrajudicial. Isso, extrajudicial. Já cumpriu um papel extrajudicial, já tentou resolver amigavelmente a situação. E um papel social, né? Sim, doutor? sim, papel social. Não deixa Papel de social, trazer, né, a função social para a propriedade, não. Para a profissão, né? Para a profissão. Isso aqui, pessoal, para o âmbito judicial é muito bom. Muito importante. É muito bom, porque ó, foi dada a oportunidade de realizar uma conciliação ali extrajudicial, foi dada a oportunidade de fazer uma negociação. Isso, o judiciário, ele dá um ponto positivo. Isso é muito bom. E a gente tem que sempre parar para analisar, e eu acho que a Eliette, ela não deve deixar essa postura de lado. Pelo contrário, ela tem uma pessoa aqui ao lado dela que reforça esse papel conciliador, porque, meu amigo, hoje em dia, um processo judicial, ele demora. Muito desgastante. Ele demora. E olha, vai com quem sabe resolver a situação, né? Bom, aqui a gente falou quando ele é um imóvel imediato, mas a gente não destrinchou por que o imóvel ele é adjudicado, né? Por que aquele imóvel ele é adjudicado? Nós falamos que ele se torna... Falta de pagamento, por isso que ele é adjudicado, né? Falta de pagamento. E, ó, aí volta a propriedade para a credora, que no caso é a Caixa Econômica. E esse retorno, ele é chamado de consolidação da propriedade. Consolidação da propriedade. Não é isso? Tem que ter lá na região... Tem, na certidão de inteiro teor. Tem que ter na certidão de inteiro teor. Ele foi consolidado. E o leilão? O leilão também tem que estar lá, né? Não? Tem, eles têm que averbar o primeiro e o segundo leilão. Averbar o primeiro e o segundo leilão. Essa matrícula do imóvel tem que estar lá, averbada. Sim. E tem que estar dizendo que a pessoa foi intimada, né? Tem. Pessoalmente. Vocês estão vendo a seriedade que é o procedimento? Vocês estão vendo a seriedade que se dá? Não é uma compra feita em um bar, não é uma compra feita em uma causalidade, uma informalidade. É uma venda observando todo um procedimento que dá segurança. Que dá segurança jurídica, né? Ao então processo. É um processo seguro, né? Seguro, com certeza. Olha só, doutor, uma coisa importante que tem muita gente que não sabe ainda, que para comprar um imóvel adjudicado é igual comprar um imóvel comum. A diferença é que o dono é a Caixa Econômica, outro banco, né? No caso da gente, é a Caixa Econômica. Então, esse imóvel ele já está avaliado. Não vai precisar, se fosse uma pessoa física ou proprietário, teria que chamar o engenheiro para avaliar. Não pagaria a taxa de engenharia. Não paga a taxa, né? De engenharia. O imóvel já está avaliado. E outra coisa, quando a pessoa compra esse imóvel, se for o primeiro imóvel, tem aquela lei, a Lei 6.015, artigo 290. Tem subsídio. Que tem subsídio, né? E o cartório ele tem que dar os 50% na taxa cartorial. Tem muita gente que nem avisa e paga. Então, se o cartório, caso ele não avise, a pessoa tem que estar atento que o primeiro imóvel, para fins residenciais, ele tem direito de 50% na taxa cartorial. Que coisa boa. A Lei 6.015, artigo 290. Olha, ela sabe já de cabeça, é uma máquina. Que diz que todos os emoluentes referentes à primeira aquisição para fins residenciais terá direito a 50% na taxa cartorial. Olha aí. Então, tudo isso, é bom que a pessoa que está comprando imóvel saiba disso, porque já é muito caro comprar um imóvel. Sim. E se você tem a oportunidade de ter 50% na taxa cartorial, ajuda muito. Meu Deus do céu. Mas muita gente nem sabe e nem vai atrás. E isso em tudo, né? Emolumentos, lavratura de escritura pública. Se for registrar imóvel também. Fez a escritura, é o primeiro imóvel, vai estar lá para o emolumento. Só na taxa cartorial. O Ministério Público, Tribunal de Justiça, paga integral. Paga integral. Aquelas taxinhas são as taxas menores. São a do FDJ, né? E MP, né? Então, ó, é muito interessante isso, pessoal, porque a seriedade que o programa tem é uma seriedade que tem um lastro legal. Tem profissionais habilitados na área, tem profissionais que sabem desenvolver e como desenvolver e assessorar. E quando tem uma bronca, procura um especialista da área. Tem que procurar se for comprar adjudicado, tem que procurar um corretor habilitado, né? Não tem para onde correr, né? Não? É verdade. Nós falamos aqui sobre vários assuntos bem interessantes, mas eu gostaria de destacar aqui um ponto que
todo mundo gostaria de saber. E, infelizmente, é a mesma pergunta para um advogado. Quanto tempo leva um processo, doutor? Meu amigo, essa pergunta dói. Quanto tempo leva para o imóvel adjudicado sair se tiver um ocupante lá? Depende, doutor. Depende muito. Eu, durante muitos anos, eu sempre desocupei bem mais rápido. Bem mais rápido. Eu desocupei imóvel, às vezes, em 1 mês, 2 meses, assim. O maior tempo que eu tenho, até uns 5 anos atrás, foi um imóvel que passou 8 meses. Eu cheguei a chorar. Meu Deus, 8 meses. Mas aí, depois disso, eu peguei alguns clientes, acho que uns 3 a 4, que demorou mais um pouco. Demorou mais um pouco. Mas aí foi para a judicial. Foi para a judicial. Eu sempre fiz tudo para a gente conseguir fazer um acordo bom para todos os lados. Eu também nunca deixei o ex-mutuário, nunca deixei em 20 anos de caixa que a pessoa fosse despejada. Sim. Nunca deixei. Eu sempre faço um acordo, acompanho o processo. Nessas horas a gente tem que se colocar na posição da pessoa. A primeira coisa que eu faço, quando eu fui dar uma aula no curso de corretores, eu disse, sinta-se no lugar daquela pessoa que está lá naquele imóvel. De repente, alguém perdeu o emprego, problema de saúde, separação, tudo isso faz com que a pessoa perca um imóvel desse. Tudo isso influencia. Então, a gente sinta-se no lugar dele para poder a gente conseguir fazer um bom acordo. Cria uma situação de empatia. Uma situação de empatia, exatamente. Eu já cheguei a desocupar imóvel vou nem dizer aqui o órgão da pessoa, senão vai ficar muito visível, mas gente grande. Grande mesmo. E dizia que ninguém encostava lá no imóvel, porque senão não saía vivo. Eita, nós. E eu virei amiga dessa pessoa. Queira ou não se torna, né, amiga? Fiquei, mas eu passei 2 anos na luta, até chegar um dia que ficamos amigos. Hoje eu vou vender o imóvel e você vai sair, né? Sim. E vendeu e saiu, a gente ajudou na mudança, ajudou no... Então, assim, depende da... A gente precisa conhecer, saber a história de cada um que está lá. Então, a pessoa que está interessada em adquirir um imóvel adjudicado, além de ela observar tudo que a gente falou aqui, ela tem que entender que por trás ali também tem um ser humano. Tem uma família, né? Com certeza. Uma família. Tem. E que muitas vezes a gente fala até talvez em não se colocar em uma posição da mesma forma, mas como é que você gostaria de ser tratado? De ser tratado. Né? Antes de mais nada, tem que tratar bem todo mundo, independente de... Olha, eu nunca deixei, eu e meus corredores do meu grupo, chegar numa casa de um ocupante desse e falar na frente de todo mundo, ou dizer para os vizinhos, eu perdi uma venda numa casa, não sei se eu posso dizer o nome do condomínio. Não é melhor não. Então pronto, eu cheguei numa casa de um condomínio muito grande. Caro, muito grande. Eu perdi a venda porque uma colega chegou lá antes de mim e falou para o porteiro. Eita, nós. Nossa, uma pessoa conhecidíssima, famosa e tudo. E a gente perdeu a venda porque o rapaz agora não entra mais ninguém aqui. Não precisava deixar o porteiro saber, deixar o vizinho saber. Ninguém quer passar um constrangimento desse. Age com profissionalismo. Age, né? Eu cheguei a dizer às pessoas que esses imóveis a pessoa está vendendo também. Olha que eu recebi aqui uma mensagem de Venel Moura. Bom dia, meu amigo doutor Igor Anjo. Parabéns pelo programa informativo. Abraços da minha querida amiga corretora Inete Nascimento. Sintam-se abraçados. Obrigada, Venel. Foi meu cliente. Venel, gente boa. Um abraço também, meu amigo. Eliette, antes da gente encerrar o programa, você já sabe que você tem direito aqui à música, mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena declaração. Tá? Não é pra senhora, porque a senhora tem todo o meu respeito, tem toda a minha gratidão pela sua disponibilidade em pleno domingo, né? Mas eu gostaria aqui de fazer uma declaração que é aqui pra minha esposa. Olha, Nathalie, eu te amo, viu? Hoje a gente faz 12 anos. 12 anos. Meus parabéns, Nathalie. Parabéns, São 12 anos aqui de muita luta, são 12 anos de muito amor. Né, que foi aqui manifestado e tem se manifestado na vida do nosso filho, Isaac. Mas aqui eu vou fazer uma pequena declaração aqui de amor, tá bom? A palavra de Deus fala lá em Provérbios... Como é que é? Parabéns! Parabéns! Obrigado, Jabas, obrigado. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muitos os de rubis. O coração do seu marido está nele confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não faz mal. Todos os dias da sua vida.
Ó, eu não vou recitar aqui o Provérbios, porque senão o Provérbios vai fazer aqui o meu papel de declaração de amor. Mas são 12 anos em que eu te amo muito. Todos os dias são dias de muitas alegrias. Independente ou não dos problemas que aparecem, nós conseguimos resolver eles juntos, sejam eles de natureza profissional, familiar, pessoal, de amizades. E eu tenho certeza de uma coisa, que a gente vai ficar junto até a eternidade, né? Você sabe que eu te amo, que nós temos um projeto muito grande, que Deus nos abençoou muito e a gente ainda vai caminhar muito. Deus abençoe você, sua vida, sua saúde, que você cada vez mais se torne essa mulher sábia que tanto Provérbios 31:10 fala. Deus abençoe. Bom, Eliette, eu peguei essa palhinha aqui, eu não poderia de marcar ponto, né? Não, Jabas, tem que marcar ponto, né? Tem que marcar ponto. É muita satisfação, sabe, Eliette? Eu gosto de receber aqui profissionais que zelam pela honra, zelam pela imagem, zelam por uma transparência que garante realmente aqui a satisfação para todos. E eu tenho um maior respeito por você. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando você grandemente. Amém. Agradeço a sua participação e vamos, qual é a música? Não é o programa do qual é o programa do Gugu, do Faustão, não, mas aqui é o programa Liberdade 87.7, Advogado Cidadão. Qual é a música? Sonda-me. Sonda-me. Amém. Deus abençoe, caro ouvinte. Um ótimo domingo. Não se esqueça de seguir aqui o nosso Instagram e o meu Instagram, tá? Igor Veríssimo Anjo. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz, viu? E qualquer coisa que precisar, estamos aí. Amém. Abraço, Eliette. Obrigada. Um abraço. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até